Tem mais alguma pergunta aí, Mauricião? A galera falou, tá, e a maconha? Obrigado, galera. Cara, eu acho que é o mesmo raciocínio à medida que você tem que ter uma cabeça forte para você sustentar aquilo. Como eu te falei, eu nunca atendi um caso de um paciente que tivesse como o uso de maconha, a razão dele ter uma baixa espermatogênese, uma infertilidade, um baixo resultado no esporte. Agora sim, Por exemplo, Muzi, na minha opinião, como é que um cara que é usuário de maconha, vai conseguir fazer uma dieta de emagrecimento, sendo que um dos colaterais da maconha é o aumento do apetite? Então, isso daí é o que a gente... Isso te atrapalha. Exatamente. O Júlio, por exemplo, prepara atletas. Se você tem um atleta, por exemplo... Depende do tipo, Renato. Tem algumas que não trazem apetite assim. Tá aí um especialista, né? Vamos falar com um especialista. Muzi, você não entende nada disso. Essa pergunta vendo, não é pra mano? você. Eu vou te ensinar algumas coisas na vida, Muzi. Júlio, por favor, a voz do especialista. Tem. Maconha, fisiculturismo, corpo. Até onde, na sua percepção clara, hein? Claríssima. Claríssima. Eu vou abrir até os olhos. Clara, absurdamente clara. Atrapalha e ajuda. Quais são as condições que atrapalha, quais são as condições que ajuda? Tudo depende de quantidade, né? Então tudo que é excesso acaba se tornando veneno ao invés de remédio. Então saber dosar é crucial para você manter as suas responsabilidades, manter o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, enfim, saber usar, né? Então é muito comum os próprios usuários fisiculturistas apontarem o dedo para as pessoas que são usuárias ou de álcool, ou de cigarro, ou de propriamente maconha, e falarem: você é maconheiro, você usa álcool, você fuma cigarro, mas não olha para ele mesmo que também é um usuário de esteroide. Então, se você souber usar assim como esteroide, você não vai trazer nenhum malefício. O problema é quando você passa a usar isso como instrumento para fazer qualquer atividade que seja. Então, a maioria dos casos acaba que a pessoa perde esse controle e começa a exagerar na dose, a um ponto dessa substância não fazer mais um efeito ao qual a pessoa espera, e ela busca novamente esse efeito através de outra substância. E é aí que você começa a entrar dentro do que a gente chama de escada das drogas até chegar ao mais alto nível, as drogas químicas como crack, cocaína. Então a pessoa tem que ter uma percepção, uma cabeça muito forte, como o Muzi falou, para poder dominar o seu instinto, para poder saber o momento certo de usar e tirar o máximo proveito daquela substância. Isso Posso antes refinar aquilo que eu preciso falar? Porque assim, meu problema, né, é que eu não posso ter uma opinião que ela signifique ou que ela dê a sensação de que eu tenho preconceito contra o uso de droga. O médico ele não pode julgar. Renato, tá no Código de Ética Médica, claro, não julgará. Tá no juramento de Hipócrates, ao entrar na casa da pessoa, não irei julgar. Porque você não pode julgar. O que eu faço assim, eu trato o problema. Agora, se você perguntar a opinião do Paulo, esquece que você é médico, esquece que você treina, tá? Você é o Paulo só, tá? Sua filha de 17 anos. Eu dou meu carro para minha filha de 17 anos dirigir? Não. Por quê? Porque ela tem experiência zero com isso e porque eu tenho a desconfiança de que se ela pisar num carro que é um pouco mais rápido, ela pode causar um grande acidente e machucar ela e outras pessoas. Um pouco mais rápido para o Muzi são 600 cavalos. Pois é. Um pouco. Então, eu não vou botar meu carro na mão da minha filha. Então, eu não gostaria de ver ela usando qualquer substância que acelere ou desacelere, que possa colocar ela numa condição na frente, onde ela possa causar um acidente onde ela prejudique a vida dela ou de outras pessoas. Eu acho que a droga tem essa mesma situação. Ah, mas aí a minha filha tem 30 anos de idade. Cara, eu sou pai dela. Eu sempre vou me preocupar com o resto da minha vida, eu vou me preocupar com ela. Mas com 30 anos de idade, se ela está trabalhando, se ela é uma pessoa feliz, se é uma pessoa bem-sucedida, e se ela não se machuca e não machuca ninguém, o que eu vou falar para ela? Ah, eu não gosto disso? Eu não sei se eu tenho esse direito. E eu acho que eu vou ter que amadurecer e olhar essas coisas. Não porque minha filha queira usar droga ou tenha falado isso de alguma forma, ou tenha intenção de fazer alguma coisa. Mas eu me coloco nessa situação hipotética porque eu tenho que ter o amor pelo meu paciente como se ele fosse um filho meu.
Eu não Claro. posso fazer uma coisa para esse cara que eu não fizesse para mim, que eu não fizesse para uma pessoa da minha família. Agora vamos tirar a parte da maconha, da parte comportamental e da questão que ela tem na atuação do sistema nervoso central. E vamos pensar na questão fisiológica, físico, que eu acho que é muito o que eles querem saber. A maconha é catabólica, ela destrói músculos, ela atrapalha na dieta, ela pode gerar algum tipo de rebote dentro do seu físico que impeça você de evoluir o físico. Ela bloqueia queima de gordura, ela melhora a queima de gordura, ela melhora a recuperação muscular, porque existem casos de uso de alguns ativos da maconha como analgésicos, ela melhora a qualidade do seu sono, ou isso é mito, ela não melhora a qualidade do seu sono, coisa nenhuma, você dorme diferente, mas você não melhora a qualidade do seu sono. Existe alguma coisa assim, de forma objetiva e clara, que vocês conheçam de estudos com os ativos dela na parte do físico? Isso a gente fala do físico. Julião, das pessoas que você conhece, que treinam e que você sabe que elas usam maconha, qual a sua experiência a partir dessas pessoas? Nossa, adorei isso. Vou basear nas pessoas que trabalham comigo, tá, Muzi? Ele é muito elegante nas perguntas, né? Muito obrigado, viu, Muzi? Ó, CBD para nível articular ajuda demais a desinflamar as articulações. Então, eu já usei CBD em forma líquida e também através da pele. E tive sucesso com as duas configurações dela. Já o THC, eu acredito que ele tem uma função um pouco diferente. O tipo de estímulo que ele traz para você, numa situação onde você tem prazer, como por exemplo treinar, você consegue um nível de concentração muito maior do que se você tivesse sem. Mas isso serve para qualquer atividade que você goste de fazer e você use. Então as pessoas conseguem entrar num estágio mental de concentração muito maior utilizando-se desse artifício. E também ajuda muito na recuperação do sono. É muito bom utilizar no período noturno para induzir o sono profundo e você ter uma boa noite de sono. Por experiência pessoal, assim, sim, eu vi essas diferenças de forma positiva. E no pré-contest, carência de nutrientes, você pode ser afetado pela fome, que é muito comum no uso dessa substância? Com certeza, sim. Aí vai muito da cabeça do atleta, né? Daquela coisa de mente blindada. Por mais que eu esteja usando, eu sei o que eu posso fazer, eu preciso sim me controlar. Ou seja, o ideal é que então a pessoa reduza o uso ou tome cuidado, porque o risco de ela sabotar a dieta vai ser muito grande. Sim, isso depende também muito de categoria, né, Renato? Então, se você tiver uma categoria onde o atleta ele realmente tenha que se privar de alimento para bater peso, sim, você aumenta a chance de passar por esse colateral. Agora, quando você é de uma categoria mais pesada, onde mesmo no aí carbo acaba baixo, sendo até mais vantagem, porque exato, você vai conseguir comer limpo. Você consegue comer com mais facilidade aquele alimento que você já está de saco cheio de comer, porque é muito maçante fazer dieta. Pronto, Mauricião.